Olá pessoal, pela Filosofia Nossa de Cada Dia em mais um momento de reflexão com vocês. Eu quero tematizar hoje a questão do feminicídio, da violência contra minorias político-culturais, para falar de modo um pouco mais genérico e importante também, porque não se trata apenas da questão do feminicídio, mas também da violência contra minorias político-culturais, e vamos incluir aqui também as mulheres nesse contexto de minorias político-culturais. Eu já vou explicar para vocês o que isso significa e quais as consequências dessa discussão, mas eu quero fazê-la porque eu estou percebendo que estas 5 mulheres mortas nessa semana passada, se trouxe a partir dessa situação um ponto muito importante para a discussão pública, para a reforma das instituições em torno a esse problema, mas não se trouxe de fato uma pungência efetiva em torno a ele, e me parece que essa solução do punitivismo apenas, e no caso de uma política pública ou de políticas públicas direcionadas a se evitar o feminismo, não tratam, não tematizam efetivamente essa condição, essa situação de violência contra minorias político-culturais. Eu gostaria de comentar com vocês sobre esse ponto, porque nós precisamos ampliar a discussão em torno às medidas que de fato são necessárias institucionalmente para se resolver esse problema, para se combater esse problema, e obviamente a própria categoria aqui desses sujeitos marginalizados, desses sujeitos permanentemente sofrendo violência simbólico-material e, portanto, ameaçados na sua integridade, que mais uma vez não se restringem às mulheres, e sim, então, de modo mais genérico, às minorias político-culturais. Eu já vou tematizar, como eu disse para vocês, essas questões. Me permitam antes citar, então, as 5 mulheres que foram assassinadas nessa semana passada no nosso Brasil, entre tantas outras que sofreram, inclusive aqui em Rondônia, violência dos seus cônjuges por causa exatamente dessa questão de gênero, de sexualidade. As 5 mulheres que foram assassinadas essa semana foram Ana Paula Porfírio, Evelaine Aparecida Ricardo, Thalia Ferraz, Antônia Leuda de Souza e, finalmente, Viviane Vieira do Amaral Aronense, ok? Estas foram as 5 mulheres que foram assassinadas essa semana passada, e como eu lhes disse, elas geraram, principalmente por causa do assassinato da juíza Viviane, uma comoção nacional, inclusive com manifestações do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal nas pessoas do Luiz Fux e do Gilmar Mendes, de associações de juízes, da própria OAB, da própria imprensa de um modo mais geral. E como eu disse, essas manifestações são muito importantes, são muito bem-vindas, inclusive eu trabalho a divulgação permanente das situações de violência de gênero, violência sexual, violência racial, porque de fato é só assim que nós causamos comoção pública, que se capta a atenção pública em torno a um problema que não recebe a devida atenção, seja na esfera pública, seja principalmente na esfera institucional. Porém, como eu disse, para começo de conversa, as discussões propostas, por exemplo, por muitos dos entrevistados, eu estou me referindo aqui à reportagem feita pelo Fantástico, okay, da Globo, as discussões, as propostas em torno a essa questão foram limitadas em pelo menos 2 aspectos. O primeiro aspecto diz respeito ao punitivismo. Na pessoa de Fux, na pessoa de outros entrevistados, nós vimos a perspectiva de que a legislação ainda é falha em torno exatamente à punição, ao combate às situações de feminicídio. De fato, o punitivismo aqui, vamos usar aqui o termo punitivismo, ele é necessário, ok? Tanto antes de que aconteça essa situação de crime, quando as mulheres são ameaçadas, quando elas são espancadas em muitas situações. Então já aqui é importante uma legislação consistente que evite, que prenda o agressor, entre outras coisas, mas principalmente o punitivismo aqui não vai resolver. Por que o punitivismo não resolve? Porque se trata de uma questão cultural, de uma questão de formação. Então, o que nós estamos percebendo é um descaso público, uma invisibilização pública
no que diz respeito à discussão sobre a violência racial, sobre a violência sexual, sobre a violência de gênero. Praticamente não se discute essa questão, e não se discute por um motivo óbvio, porque nós temos uma influência muito forte do fundamentalismo religioso no contexto das instituições públicas, no contexto da nossa esfera pública, da nossa esfera cultural. Então, isso implica em que, de fato, sempre que se traga as questões de gênero, de sexualidade e de racialidade, se tenha tabus, digamos assim, que não podem ser visibilizados institucionalmente, que não podem ser politizados institucionalmente, e finalmente que não podem ser trazidos à discussão. E nesse caso específico, quando eu falo em discussão, seja no âmbito da tematização do legislativo, do judiciário, do executivo, seja nas nossas escolas. Então vocês vejam, nós temos mulheres sendo mortas todos os dias, nós temos sujeitos negros e indígenas sendo e sofrendo preconceito, sofrendo racismo todos os dias, nós temos sujeitos LGBTQIA+, sofrendo violência de gênero todos os dias. E o que é que as instituições fazem em torno a isso? Nada, ou muito pouco, porque de fato a discussão institucional sobre políticas públicas no âmbito da educação, no âmbito da cultura, no âmbito da própria legislação em torno ao direito positivo são escanteadas, são deslegitimadas, são invisibilizadas. Vamos pensar aqui na mamadeira de piroca e no kit gay que o atual presidente, que na época era deputado, Jair Messias Bolsonaro, propagou o tempo todo e de modo desvirtuado relativamente aos governos do PT. Então vocês vejam, sempre que há uma tentativa, e quando há, que às vezes é muito raro isso, sempre que há uma tentativa de discussão pública séria sobre as questões de gênero, sexualidade e raça, nós temos uma forte deslegitimação que é caudatária, repito, do fundamentalismo religioso, dessa perspectiva de um machismo conservador próprio à esfera político-cultural e, finalmente, inclusive, em termos de fortes ranços em torno, a partir do racismo estrutural. Então, muito interessante, de novo, enquanto nós não tivermos uma discussão institucional séria que redunde em mudança da legislação, em políticas públicas na área da cultura e na educação de fomento da diversidade, de desconstrução do racismo, do fundamentalismo, do machismo, do sexismo, da homofobia, da transfobia, enquanto isso não acontecer, nós vamos ter mulheres sendo mortas, nós vamos ter negros e negras sendo mortas, nós vamos ter indígenas sendo mortas e mortos, nós vamos ter sujeitos da comunidade LGBTQIA+, sendo mortos permanentemente. E, em primeiro lugar, sendo violados na sua dignidade, sofrendo essa violência simbólico normativa básica própria ao racismo estrutural, ao fundamentalismo religioso e ao etnocentrismo cultural. Então, por isso que eu disse que o punitivismo não é suficiente, porque de fato ele intenta eliminar essa situação de violência contra minorias político-culturais a partir da prisão, do endurecimento da lei contra os agressores. Mas nós podemos fazer mais na medida em que as nossas escolas públicas, por exemplo, trabalham desde cedo com as nossas crianças e os nossos jovens a questão exatamente da violência sexual, da violência de gênero, da violência racial. Então, na medida em que isso acontece, nós podemos desde cedo, mais uma vez, educar as nossas crianças, educar os nossos jovens exatamente para a alteridade, para a diferença, para a horizontalidade entre todos, para a igualdade, inclusive desconstruindo perspectivas nefastas que vêm da religião, que vêm do etnocentrismo forte, que vêm do racismo, ok? E nesse sentido, eu entraria no segundo ponto. Não basta apenas punitivismo, como eu falei, é necessário educação, é necessário seriedade institucional em relação a essas questões, enfrentando, repito, o fundamentalismo, o racismo, o etnocentrismo, e não basta nos restringirmos à violência contra a mulher, ao feminicídio, ok? Nós não vemos apenas violência contra a mulher, nós vemos violência contra negros e negras, indígenas, gays, transexuais,
nós vemos lésbicas, nós vemos violência, repito mais uma vez de modo genérico, contra minorias político-culturais e então em termos dessa correlação de raça, sexo e gênero. Então esse é um outro ponto muito importante, já que nós vamos discutir, já que nós queremos discutir a violência sexual de gênero, racial, já que nós queremos discutir o feminicídio no caso, que discutamos de modo mais amplo, que tematizemos de modo mais amplo a violência racial, sexual e de gênero. E nesse caso, que nós entendamos que são as minorias político-culturais as grandes vítimas dessa perspectiva do etnocentrismo, do fundamentalismo e do racismo. O que eu entendo aqui por minorias político-culturais? Exatamente sujeitos, grupos racializados ou compreendidos em termos de sexo e gênero. Portanto, aqui em uma perspectiva essencialista e naturalizada. A raça, como vocês sabem, então a partir de uma base biológica que determina a condição civilizacional, a condição antropológica. O sexo e o gênero, no caso, mais uma vez, do fundamentalismo religioso, dessa determinação biológica da cultura, a partir da ideia de que o nosso corpo biológico, o sexo, no caso, se nascemos com aparelho reprodutor dito masculino ou aparelho reprodutor dito feminino, determina a nossa autocompreensão normativa como homem, como mulher, como homossexual, como transexual, como lésbica, etc. Então vocês vejam, nós precisamos tematizar a violência contra minorias político-culturais, a violência simbólico-material contra minorias político-culturais, porque é isso que nós estamos vivendo de modo escancarado no Brasil odierno, ou seja, mais uma vez, violência contra mulheres, contra negros, negras, contra indígenas, contra a comunidade LGBTQIA+. E aqui, inclusive, a perspectiva da interseccionalidade nos diz muito sobre a situação de violência vivida por essas minorias político-culturais. Ou seja, interseccionalidade significa aqui exatamente essa ideia de que a violência ela é perpassada por diferentes fatores: raça, gênero, sexo, classe social. Então vocês veem, às vezes, no caso, inclusive, lugar de origem, em termos de nação, em termos de etnia, etc. Então vocês vejam, nesse caso é muito explícito, inclusive, que nós temos não só a violência contra a mulher, mas contra a mulher a partir dessa intersecção da mulher negra em primeiro lugar, da mulher indígena, da mulher trans, dos negros, dos indígenas, dos gays, etc. Então isso é muito importante também, já que vamos discutir e propor reformas institucionais. Primeiro, que estas reformas institucionais não se restringam ao punitivismo, isso é um equívoco. Nós precisamos enfrentar o racismo estrutural, nós precisamos enfrentar o fundamentalismo religioso, nós precisamos enfrentar o etnocentrismo cultural e nós precisamos, inclusive, enfrentar a desigualdade social. Vejam, portanto, que não é e não se restringe apenas a discussão em torno ao punitivismo. E nós não podemos reduzir essa discussão muito importante com as reformas institucionais consequentes apenas ao feminicídio. Nós precisamos ampliá-la, por isso, mais uma vez, essa ideia em termos da violência sexual, de gênero e racial. E aqui, então, incluirmos as minorias político-culturais, porque as minorias político-culturais sofrem exatamente esse tipo de violência permanente que nós vimos destas 5 mulheres assassinadas por seus cônjuges ou por seus ex-cônjuges. Então vejam, o que nós precisamos para chegar a essa situação de uma tematização séria por parte das instituições públicas em torno à violência racial, sexual e de gênero, e que redunde em produção de políticas públicas no âmbito da cultura, no âmbito da educação e, obviamente, no âmbito do direito positivo, para, de fato, se combater essa situação, para garantir que haja formação social, formação normativa dos nossos jovens, que depois vão tomar posturas reflexivas no seu dia a dia. O que nós precisamos para que isso aconteça? Nós precisamos de uma análise muito séria, muito crítica, em torno às nossas tradições culturais, em torno às nossas instituições religiosas e aos seus códigos e ao seu posicionamento social. E nós precisamos de uma análise séria em torno ao tipo de sujeito parlamentar que está, de fato, no âmbito do legislativo, no âmbito do executivo, representando e legitimando políticas públicas em nome da sociedade. Então vocês vejam, em primeiro lugar, as tradições culturais que nós temos são tradições racializadas, são tradições etnocêntricas, são tradições
de predominância do macho branco, ok? Do macho branco rico, digamos assim, que não admite menosprezo por parte da mulher, que se permite a sua sexualização, que se permite simplesmente o racismo piadístico, como seria o racismo recreativo, e que se permite, sempre que for o caso, essa resolução violenta dos conflitos, das negativas que os outros lhe dão. Nós precisamos enfrentar esse fundamentalismo tosco que nós vemos principalmente nas instituições religiosas neopentecostais, mas que também se dá na Igreja Católica. E eu fiz um outro vídeo falando do fundamentalismo religioso católico, que é o nosso grande problema hoje na democracia. Nós precisamos enfrentar esse fundamentalismo religioso católico nas diferentes instituições religiosas que se dizem católicas, no âmbito jurídico-político, porque de fato nós estamos vendo pastores, padres, com uma estupidez sem tamanho, com uma leitura simplificada do texto religioso, sem moderação, sem sensibilidade, e querendo o tempo todo influenciar as nossas instituições públicas, seja o sistema político, seja o sistema judiciário, no sentido de não tematizar a violência racial, sexual e de gênero, no sentido de não tematizar as minorias político-culturais, no sentido inclusive de impor institucionalmente valores essencialistas e naturalizados próprios à religião cristã, e a essa interpretação simplificada da religião cristã, que depois se revertem para a pluralidade. Portanto, nós estamos vendo o fundamentalismo religioso como nosso grande inimigo hoje em termos do Estado democrático de direito, do pluralismo e dos direitos humanos, um fundamentalismo incapaz de se refrear, incapaz de se moderar, de se sensibilizar, e no qual as instituições e os sujeitos religiosos assumem uma militância política, institucional, jurídica descabida, antidemocrática, antimoderna, que acaba amplificando essa situação de violência na medida em que a invisibiliza, na medida em que a deslegitima. Okay? Então nós precisamos enfrentar essa perspectiva de tradições culturais ossificadas, machistas, sexistas, homofóbicas, transfóbicas. Nós precisamos enfrentar esse fundamentalismo religioso tosco e simplificador, e finalmente nós precisamos enfrentar essa perspectiva de um etnocentrismo racializado que condena nossos povos indígenas e negros à marginalização, à exclusão e à deslegitimação pública. Só assim nós conseguiremos, de fato, dar os passos fundamentais para a resolução da violência simbólico-material sofrida pelas minorias, isto é, da violência racial, sexual e de gênero, inclusive no caso da desigualdade social profunda que nós estamos vivenciando em termos de sociedade brasileira. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer para vocês nesse momento sobre essa questão muito grave que nós estamos vivendo em termos de violência simbólico-material contra as minorias político-culturais, e nesse caso de consolidação do racismo estrutural, do etnocentrismo cultural e então nesse aspecto do fundamentalismo religioso enquanto nossos inimigos básicos. Um grande abraço.